Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que bem. Sou o professor Pedro, vocês já me conhecem, né? Vamos continuar a conversar aqui. Nessa aula de hoje, conversar sobre o direito empresarial, especificamente conversar sobre a sociedade simples no direito empresarial. Já tivemos uma aula anteriormente, né? E aqui vamos continuar esta aula. Mas professor, qual que é o tema desta aula? Afinal, eu estou aqui ansioso, estou aqui refletindo, pensando sobre esse tema. Olha, o tema de hoje é falar um pouco sobre o contrato social. Basicamente, o que eu preciso para abrir uma sociedade empresarial. Desculpa, o que eu preciso para abrir uma sociedade simples, tá? Vamos lá, vamos conversar aqui, bater um papo, né, e falar um pouco sobre esse tema tão magnífico, importantíssimo do direito empresarial, tá bom? Então, ó, estamos aqui na matéria, estamos no início da sociedade simples. Já fizemos uma videoaula e essa é a segunda videoaula, tá bom? Ó, nós estamos lá no artigo 997 do Código Civil. Esse artigo está aqui no quadro, né? Tá com uma letrinha meio pequena, mas eu acho que dá para vocês lerem ali. Eu pegava de meco, lá, ó. Artigo 997, a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, então ali, ó, brevemente, o nome, denominação, o capital social, a cota, as prestações que se obriga o sócio, as pessoas naturais incumbidas, a participação de cada sócio e se o sócio responde ou não, subsidiariamente, pelas obrigações societárias. Então, meus nobres, ó, nesta aula aqui vamos conversar. O que eu preciso, quais são os documentos necessários, os documentos e o que eu preciso ter para abrir uma sociedade simples, né? Lembrando sempre que eu vou lá realizar essa abertura, eu devo, nesse caso, ter obrigatoriamente seguir esses passos do artigo 997. Então, inicialmente, já falamos na última aula, ele é sempre um contrato escrito, obrigatoriamente. A sociedade simples deve ter um contrato escrito, ponto. Público particular, né? Então, público, ou ele pode ser feito junto ao cartório, ou ele pode ser feito particularmente por um advogado. O mais comum é feito pelo advogado do caso, né? Então, e aí, vamos seguir agora, a partir desse momento, vamos seguir os incisos do artigo no inciso 1 até o inciso 18, tá bom? Vou até olhar para essa câmera aqui, que eu sempre gosto de olhar para vocês, ficar mais centrado aqui. Então, pega o seu vadimeco aí, nós vamos seguir no artigo 997, do inciso 1º até o inciso 18, tá? Então não erre isso, não se perca, não fique pensando onde você está, nós vamos seguir esses incisos, conversando ponto por ponto desse inciso. Vamos dessecar esse artigo, ok? Então acompanhe, por favor, comigo então, por favor, meus nobres. Vamos começar por baixo, né? Parágrafo único, diz assim, ó, é eficaz em relação a terceiro, é ineficaz em relação a terceiro, qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento de contrato. Então ali, ó, se o sócio criar uma cláusula, só tem eficaz entre eles, neste caso. Então, ó, comigo aqui então, por favor. Primeiro ponto importante do parágrafo único do artigo 997, tá? Diz o seguinte, é ineficaz qualquer alteração realizada, né? É ineficaz contra terceiros qualquer alteração realizada no contrato que não tenha sido realizada lá junto, né, ao cartório civil de pessoas jurídicas, no caso. Tem que ir lá e realizar essa alteração. Então, se eu vou lá, faço uma alteração entre os sócios. O sócio A faz uma alteração no capital social com o sócio B. Ou uma venda das suas cotas sociais, ou muda o nome empresarial, ou subscreve um capital, ou retira um capital, enfim, qualquer alteração só vai ter eficácia para terceiros se existir obrigatoriamente, né, a sua alteração junto, né, nesse caso, junto ao cartório de pessoas jurídicas, no caso. Só a partir disso. Ah, mas eu posso fazer alguma alteração no contrato social em separado e ter validade entre os sócios? Até pode, mas para terceiros, não. Professor, porque assim, eu acho assim, é a regra básica, né, meus nobres? Porque veja, não tem como se falar em alteração do contrato social, né, sem realizar no cartório, sem realizar essa alteração lá no cartório. Porque veja, senão os terceiros não vão saber.
Foi feita uma alteração em 2006, mas foi registrado? Não foi. Então não foi alteração. Só tem eficácia, né? Qualquer ato em separado não tem qualquer eficácia contra terceiros. Tá bom? Isso já caiu no prova da OAB, já caiu no tema. Esse é o primeiro ponto realizado, importantíssimo. Então, qualquer alteração que eu vou fazer aqui no artigo 997, devo realizá-la lá no cartório civil de pessoas jurídicas, tá? Lembrando sempre que na junta comercial é para sociedades empresarial. Registro público de empresas mercantis, registro público de pessoas jurídicas é realizado para a sociedade simples. Tá bom? Ok? Então, simples aqui, né? Adiante comigo então, pessoal. Vamos lá. Vamos compreender então o primeiro inciso do artigo 997. Diz assim então, o inciso primeiro, ó. Tá ali, ó. Além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas. Vamos lá. Então, esse primeiro, ele nos apresenta a qualificação dos sócios. Então, ele colocou ali, ó, qual que é o nome dos sócios, qual que é a sua nacionalidade, se é brasileira, estrangeira, português, né, enfim, nacionalidade, se é casado ou não. Professor, por que tem que ser casado e colocar casado ou não? Porque tem que saber a comunhão de bens, né? Caso exista qualquer conflito e qualquer separação societária na empresa, saber, neste caso, que o contrato social, qual que é a união, qual que é o casamento deste sócio, para que a gente possa saber se essa esposa dele possui ou não obrigações nesse caso, né? Então, ali também, ó, a profissão dele, né? Porque ele pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser, enfim, a profissão que ele possui, a sua residência dos sócios, então qual que é a sua residência que ele possui lá? Mora na rua São Paulo, número 20. Beleza, tá lá no caso, né? Ser pessoas naturais e a firma ou denominação, nacionalidade, sede dos sócios, ser jurídica. Então, se for pessoa física, faço lá. Se for pessoa jurídica, faço a mesma coisa. Tá? Então, se for pessoa física, eu vou qualificar o sócio. Se esse sócio é pessoa jurídica, eu também vou qualificá-la neste caso. Já vou explicar sobre isso. Já fica uma dúvida assim, professor, mas, cara, pessoa jurídica pode ser sócia? Pode ser sócio na sociedade? Vamos conversar já sobre isso. Mas aqui já dá para ver que dá, né? Dá para ver que dá. Afinal, o próprio artigo colocou aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. E firma ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios, ser jurídica. Então, a gente colocou pessoa física, tá ali, ó, nome, nacionalidade, estado civil, profissão. Se jurídica, firma ou denominação, nacionalidade e sede, né, neste caso. Tá bom? Então, por enquanto, esse primeiro é tão somente a qualificação dos sócios, ponto final. Beleza? Adiante. Professor, uma dúvida que surge agora. Essa sociedade entre sócios incapazes é possível? Né? Então, e se eu tenho incapaz, é possível ser sócio neste caso? Vamos ver aqui então, ó. O artigo 974 fala aqui? Sim, o incapaz pode ser sócio, mas vai ter algumas ressalvas nesse caso. Não é simplesmente a vontade que ele tem em ser sócio, o incapaz não. Em regra geral, o incapaz não pode ser sócio. Ele somente será sócio se preencher alguns requisitos. Vamos acompanhar no artigo 974, por favor. Ó. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz por seus sócios e pelo autor de herança. Tá? Tá ali, ó. O registro público de empresas mercantis, a carga dos comerciais, deverá registrar contrato ou alteração contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendido de forma conjunta os seguintes pressupostos. 1. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. O capital social deve ser totalmente legalizado. E terceiro, o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente capaz deve ser representado por representantes legais neste caso. Então veja, vamos tratar aqui dois pontos diferentes, tá? Uma coisa é o sócio, tá? Que melhor, que o sócio venha a falecer e passa-se por herdeiro por incapaz, que é o caput do artigo. Mas nossa discussão de hoje, que estamos aqui falando aqui, é se o sócio incapaz pode ser sócio.
Repito, a discussão nossa é se o incapaz pode ser sócio neste caso, tá? E ali ele pode? Pode, desde que ele preencha 3 requisitos. E quais são eles lá? O sócio não pode exercer administração, né? O sócio incapaz não pode exercer administração, então, primeiro requisito. Eu que sou menor, por exemplo, né? Tenho lá 16 anos, não branco, 16 anos. Neste caso, eu posso ser sócio? Pode, primeiramente, mas você não pode administrar a sociedade. Professor, por que não pode administrar a sociedade? Por causa da questão da responsabilidade das partes, né? Se esse sócio faz algum ato que pode ter uma condenação criminal, por exemplo, ele não responde. Então, ele não pode administrar. Ele pode ser sócio, mas não sócio administrador. Então, vai ter o sócio administrador e o sócio incapaz, neste caso. Então, ele não pode administrar a sociedade. Também, o capital social deve ser totalmente integralizado. Né? Segundo o inciso ali, ó, inciso 2º do artigo 974, parágrafo 3º, inciso 2º. O que é isso, professor? O capital tem que ser integralizado. Vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Mas o capital integralizado significa que, quando eu abro uma sociedade, eu tenho que ir lá e bancar o valor. Eu tenho que depositar esses bens. Por exemplo, tem 2 coisas que uma sociedade, quando eu vou abrir, eu tenho que fazer. Eu tenho que apontar o capital social da empresa. Eu posso ou subscrever ou integralizar. Né? Subscrever é obrigatório, integralizar é facultativo. Como assim, professor? Explico, dou um exemplo. Eu e o João vamos abrir uma sociedade. E lá temos o valor de 100 mil reais de capital social. O valor na sociedade de 100 mil reais. Show de bola. Eu posso, muitas vezes, só colocar no papel, fazer uma promessa de que eu vou colocar os 100 mil. Isso é possível? Sim, isso é uma subscrição. É possível? Sim. Mas no caso do sócio incapaz, deve ser integralizado. Eu devo pegar esses 100 mil e integralizar na empresa, ou com dinheiro, ou com bens. Ah, eu tenho aqui um carro, vou integralizar esse carro. Tenho aqui uma loja, um bem, vou integralizar esse bem. Eu tenho que realmente depositar. Eu não posso somente subscrever o capital. O capital deve ser totalmente integralizado no caso. E por fim, o último requisito, esse sócio tem que ser, no caso ali, né, deve ser assistido, né, no caso, ou representado, se for incapaz. Tá bom? Então comigo aqui então, por favor, pessoal, ó, olha para essa câmera aqui, que eu adoro olhar para ela, fico aqui até mais magro, talvez, acho que não, né? Não tem como fazer milagre. Ó, então, o sócio, o incapaz, pode ser sócio? Sim, desde que preenchido 3 requisitos, que está no artigo 974, parágrafo 3º, inciso 1º, 2º e 3º. Primeiramente, lá, né, o incapaz não pode administrar a empresa. O capital social da empresa tem que ser totalmente integralizado, pagar o valor. Além disso, o sócio tem que ser representado ou assistido no caso. Tá bom? Então, esses são os 3 requisitos para que se forme, para que o sócio incapaz, com 17 anos, absolutamente ou relativamente capaz, possa ser sócio. Beleza? Tudo bem? Vamos lá então, vamos adiante, o tempo não para, vamos lá. Professor, outra dúvida que surge aqui agora, e a sociedade entre sócios, cônjuges, é possível? Tá ali, ó, sim, né? Lógico que sim, tá ali, ó, artigo 977 do Código Civil. Código Civil. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiro, desde que não tenha casado no regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória de bens. Então, olha aqui, meus nobres, muito comum ter esse tipo de dúvidas, né? Provas, enfim, sempre tem essa pegadinha. Perguntar mais ou menos assim, né? Só casados, né? Cônjuge, pode ser sócio? Eu posso ser sócio da minha esposa? Né? Você que está em casa, que tem a sua esposa, pode ser sócio? Ou você tem uma esposa, pode ser sócio do marido? Nesse caso, olha, regra geral, sim, você pode ser sócio. Somente em dois tipos de regime matrimonial é que você não pode ser sócio. Que é no caso ali, ó, de regime de comunhão universal de bens, não pode ser sócio. E no caso de separação obrigatória, também não pode ser sócio. Do contrário, as partes podem ser sócio tranquilamente neste caso. Certo? Opa, matamos 2 perguntas hoje, hein? O incapaz pode ser sócio e também o cônjuge
pode ser sócio desde que não tenha um casamento, desde que o regime de casamento não seja a comunhão de bens ou a separação obrigatória de bens no caso. Ok? Adiante, meus nobres. Professor, outra dúvida surge aqui, ó, que já matamos anteriormente, né? Sócio pessoas jurídicas. É possível? Tá aqui já, ó. Sim, né? Tem aqui as holds falando sobre isso. Olha, professor, eu posso ser uma pessoa jurídica e ser sócio neste caso? Uma pessoa física ser sócio com uma pessoa jurídica? Pode. Esse aqui não é moda hoje em dia, né? É os holds, né? Hold familiar, hold empresarial. É feito isso. Eu faço uma empresa para ser sócio de outra pessoa, ou ser sócio de outra pessoa jurídica. É totalmente possível, tá? Neste caso. Até já falamos ao próprio inciso primeiro, já prevê esta possibilidade. Perfeito? Então, pessoa jurídica pode sim ser sócio. Então hoje você está em casa e fala assim, vou abrir uma empresa, uma microempresa, empresa que não porte, enfim, vou abrir uma microempresa. E eu posso, essa microempresa, ser sócio de outra empresa? Pode. Professor, essa empresa que eu criei, que eu sou sócio com o João, a gente pode ser sócio de outra empresa? Pode. Pode ficar fazendo sociedade? Pode, tá? Posso ali aumentando o caso, ser sócios ali, totalmente possível neste caso. Então, sociedade simples ou qualquer outra sociedade, como estamos na sociedade simples, pode ser sim sócio neste caso. Tá bom? Certo? Então, 3 perguntas aqui, boas para a prova, hein? Quem sabe na prova lá coloca uma perguntinha dessa. Perguntar se o sócio pode ser incapaz, pode ser sócio, perguntar da questão do regime do casamento, e até perguntar se a pessoa jurídica pode ser sócio, hein? É uma boa pergunta para a prova, quem sabe, tá bom? Fica a dica aí. Adiante, meus nobres. Inciso segundo, artigo 997, ó, denominação, tá ali, ó. Inciso segundo, denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Olha, no inciso segundo, então, assim, ó, o inciso primeiro, ele vai qualificar os sócios. O inciso segundo, ele vai qualificar a empresa. Colocou ali, ó, a denominação, o objeto, a sede, o prazo da sociedade. Então, a denominação. Então, qual que vai ser o nome empresarial da sociedade? Se vai ser o nome empresarial, se vai ser, Pedro Henrique Educação, educação, enfim, qual vai ser o nome dado para a empresa. Além disso, o objeto, é de cunho educativo, qual que é o objeto dessa empresa. Além disso, qual que é a sede, se fica em Cascavel, se fica em Maringá, se fica em Londrina, onde fica essa sede da empresa. E qual que é o prazo da sociedade. Se o prazo é de 4 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, lógico, normalmente as sociedades são feitas com prazos indeterminados. É para sempre, né? Vai durar ali sem um prazo pré-estipulado. Sabe-se quando iniciou, mas não sabe-se quando finalizou essa sociedade no caso. Tá? Então aqui esse segundo ele qualifica a sociedade, tá bom? Pessoal, mas tem denominação ali? Talvez se for dúvida bem assim agora. Denominação, já estudei ele anteriormente, no nome empresarial, o nome empresarial pode ser uma denominação ou uma firma. Né? Tem uma videoaula que já gravei anteriormente aqui, pode ser denominação ou pode ser uma firma. Beleza. Por que ele citou denominação e não firma? Ou firma ou denominação? Porque aqui no caso, para a doutrina, entende-se que existe um erro do nosso legislador. Ele se equivocou-se, né? Talvez seria esse o nome correto. Ele não colocou corretamente a palavra firma, ele só escreveu denominação. Mas sabe-se que alguma sociedade pode usar a espécie firma ou a denominação. O próprio enunciado de 213 da Jornada de Direito Civil já falou sobre isso. Diz assim, ó, acompanha comigo ali, ó. O artigo 997, inciso 2º, não exclui a possibilidade de sociedade simples utilizar firma ou razão social, no caso. Tá? Então ali a própria jornada, o enunciado 213, já deixou bem claro isso. Tá? Então, ó, é possível sim, não exclui a possibilidade de sociedade simples utilizar firma ou razão social, ou denominação, ou outro caso nesse sentido. Tá certo? Então, de acordo com a doutrina aqui, para a doutrina não, né? Para a doutrina mesmo, existe um erro do legislador. Deveria ser assim o inciso, ó, denominação ou, no caso, né? Ou denominação ou firma, no caso. Né? Se eu uso denominação, mas nada impede. Eu posso colocar a firma no caso.
Tá bom? Beleza? Qualquer coisa, dá uma lidinha na aula sobre o nome empresarial, que tem aqui temos aqui também, que você já vai dar uma boa sacada sobre esse tema. Ok? Além disso, tá ali também, já falamos anteriormente, né, objeto social, né? Se é profissão intelectual, atividade rural, qual que é a finalidade desse caso, né? Além disso, o prazo, sociedade, se é determinado ou indeterminado, igual falamos também ali anteriormente, já batemos esse papo neste caso. Tá bom? Então, ó, finalizamos aqui. Vamos finalizar aqui para essa câmera também, né? Finalizamos aqui o tema sociedade. Finalizamos não, né? Finalizamos o artigo 997. Não temos sociedade simples, tá? Vimos aqui o inciso segundo, vimos aqui o inciso primeiro e o inciso segundo, certo? Conversamos aqui sobre esses dois incisos. Então, o inciso primeiro qualifica os sócios, né? Então, nesse tema também fizemos 3 perguntas distintas, né? Inicialmente, se pode ter, se o incapaz pode ser sócio, falei aqui, sim, desde que preencha 3 requisitos, né? Falei também que pode ser sócio entre, marido e mulher pode ser sócio, também pode ser sócio, né? Então eu falei que pessoa jurídica pode ser sócio, também pode ser sócio. Tá bom? E também qualificamos o inciso segundo, que é a qualificação da empresa. Batemos um papo aqui, denominação ou firma, no caso, qual que é o objeto da empresa, qual que é o prazo dessa sociedade, no caso. Tá bom? Beleza, então falamos sobre o inciso primeiro, segundo. Na próxima aula vamos conversar sobre o inciso terceiro. Beleza? Então muito obrigado aí, até mais, tchau, tchau, bons estudos!